a igreja, abençoando a igreja, tenho certeza disso. E é bom a gente descansar também, a mente. O corpo a gente descansa em casa, né? A mente a gente tem que sair de casa para descansar. E a gente tem que aprender isso, que há tempo de trabalhar e há tempo também de descansar. Está lá em 1 Fernando 2,9, né? Devia ter, né, pastor? Mas tem tempo para tudo. E nós precisamos descansar também, tá? Não fique se vangloriando se você não pega férias. Você precisa pegar férias, você precisa descansar. Você precisa renovar as suas forças mentais, físicas, para que você possa enfrentar a batalha do dia a dia, tá bom? Vamos lá, vamos abrir a Bíblia no Salmos 54. Eu vim de viagem pensando um pouquinho nesse tema. Nós fomos no domingo passado, numa comunidade da graça, lá em Ubatuba, e pudemos participar também do culto, ouvir a palavra de Deus. E eu voltei de viagem pensando um pouquinho sobre a confiança que nós devemos ter em Deus, né? Isso se confirmou através do louvor que a equipe fez aqui essa noite. Pena que não tinha, né, o projetor, mas um pouco onde eu e você temos colocado, onde nós devemos colocar a nossa confiança e a nossa fé. É um começo de ano, e um começo de ano bem atípico no Brasil, mudança na política, muitas informações, desinformações, mensagens verdadeiras, mensagens falsas, depredação de prédio público, insegurança em várias áreas, em vários setores, né? Empresas fechando, e a gente fica meio que vendido, né? Ou preocupado, aflito com tudo isso que está acontecendo. E foi exatamente isso que me fez pensar na mensagem de hoje, de nós buscarmos não uma autoajuda, mas a ajuda do alto. O tema da mensagem é esse, é a ajuda do alto. Não é uma autoajuda. Eu não consigo ajudar a mim mesmo, eu preciso de algo maior para me ajudar. E foi pensando nisso que eu coloquei esse tema, né? Dessa ajuda que vem do alto. Nós vivemos aqui na terra, eu e você passamos por adversidades, por lutas, por aflições, seja você mais pobre, mais rico, de classe média, baixa, independente, todos nós enfrentamos diversas aflições na vida. E nós devemos então prumar, nós devemos alinhar a nossa fé e a nossa confiança na pessoa certa. Senão, certamente você não vai suportar, né? Os dias daqui para frente a gente sabe que Jesus ele está próximo a voltar. E para que ele volte, o contexto mundial tem que ir para uma crise mundial. Nós sabemos disso. E é hora de nós colocarmos a nossa fé então em ação. Né? É a mesma coisa você que tirou ou está tirando habilitação, enquanto você está do lado ali do instrutor, ele vai te dando um toque, vai te mostrando, tem o pedal ali do lado, se precisar de alguma urgência ele vai te ajudar, mas chega uma hora que você precisa pegar o veículo sozinho, e é assim que nós estamos, nós pegamos o veículo, só que nós não estamos sozinhos, nós temos alguém do nosso lado. Salmo 54, Davi, ele está passando por uma situação muito difícil. A gente sabe que Davi, ele foi ungido rei, mas não foi da noite para o dia que ele assumiu o governo. A gente sabe disso. A gente sabe que durante muitos anos ele teve a perseguição de Saul. Saul queria matar Davi a qualquer custo. E você vai ver Davi escrevendo vários salmos de livramento, pedindo a ajuda de Deus. E um deles é o Salmo de número 54. Davi ele estava escondido, e o povo daquela terra que ele estava escondido avisou a Saul que ele estava escondido naquela terra. E aí Davi ficou o quê? Com medo. Né? Existem alguns super crentes ou super mulheres crentes que falam, crente não pode ter medo. Né? Eu já sou da classe de um crente mais inferior. Eu acredito que crente tem medo sim, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos em quem buscar refúgio nas horas difíceis que eu e você enfrentamos na vida. Nós temos medo, mas o medo não pode nos vencer. É isso que Davi vai passar aqui, e é o que eu quero trazer para os irmãos. Vamos lá, versículo 1 diz assim: ó Deus,
salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Então primeiro ele fala dos seus inimigos, das pessoas que estão se levantando contra ele, e ele usa uma expressão interessante no versículo 3, dizendo que não tem Deus em si. Eles não têm Deus dentro de si. Versículo 4, eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribui o mal aos opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Somente até aqui. Se puder desligar esse ventilador, por favor, eu agradeço. Obrigado, Sheila. Falando um pouco desse salmo aqui, eu queria trazer a realidade de Davi e queria trazer também para as realidades ou a realidade da sua vida. A gente vê que Davi aqui ele está com medo, ele está diante de uma situação difícil. O versículo 1 fala: Deus, salva-me. Só quem está em perigo pede salvamento. A gente vê a expressão de aflição, de desespero de Davi, dizendo: salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. No versículo 2 ele fala: Senhor, dá ouvidos às minhas orações. Só que o que eu queria abordar aqui nesse salmo principalmente é o versículo de número 4, que Davi ele diz: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Irmãos, eu não sei você, mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem como eu e você. Tinha fraquezas, tinha limitações, tinha pontos fortes, tinha pontos fracos na vida, mas Davi tinha algo extraordinário dentro do coração dele, que era uma dependência exclusiva do Senhor. Você dificilmente vai ver Davi se orgulhando de alguma coisa, dificilmente você vai ver Davi colocando mérito diante de vitórias que ele teve em sua vida. Uma das maiores vitórias que ele teve foi contra um homem chamado Golias, e você vai ver que ele luta contra Golias, e nessa batalha que ele vence, ele fala: eu vou contra ti em o nome de quem? Dele, do Senhor, não dele próprio, nome do Senhor. Você vai ver que Davi, ele faz referência diversas vezes que o Senhor é quem socorre a vida dele, o Senhor é o seu auxílio, o Senhor é refúgio, o Senhor é fortaleza, o Deus forte, o Senhor dos exércitos. Você vai vendo Davi fazendo várias referências, não ao poder de guerra que ele tinha pela força, pela habilidade. Ele vai fazer referência à força, ao poder do nome do Senhor. E é exatamente aqui que eu quero entrar na mensagem propriamente dita. Davi, ele fala que Deus é o seu ajudador. Davi, diferente de muitos de nós, ele não coloca confiança na força do seu braço. Jeremias capítulo 17 fala no versículo 5 que maldito é o homem que confia no homem. Não somente a confiança em outro homem, mas também quando nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos. Quando você acha que você é capaz de vencer sozinho, quando você acha que você dá conta, quando você acha que todos os problemas que você tem, você vai conseguir resolver, porque aliás, muitos psicólogos e muitas pessoas trabalham essa questão, que o poder está dentro de nós. Irmãos, o poder não está dentro de nós, o poder está no Deus a quem nós servimos. O poder não está nessa autoajuda, eu vou me ajudar e aí eu vou conseguir, não.
nós temos a ajuda que vem do alto para vencermos as grandes batalhas da nossa vida. Todas as vezes que nós tiramos o nosso foco do Senhor e colocamos o nosso foco em nós mesmos, nós enfrentaremos grandes perdas na nossa vida. Quando nós colocamos a nossa confiança no emprego que temos, quando nós colocamos a confiança, talvez numa reserva financeira que você tem, quando você coloca confiança na riqueza que você adquiriu na terra, a Bíblia fala que quando nós tiramos a nossa confiança em Deus e colocamos nas coisas transitórias, nós seremos frustrados. A Bíblia fala que bendito é o homem que confia no Senhor. Jeremias 17, ele fala exatamente isso. Bendito é o homem que confia no Senhor. A expressão que Davi usa é: o Senhor é o meu ajudador. Comece o ano diferente, irmão e irmã. Pastor Zé falou uma coisa interessante aqui, que aproveita que é começo de ano, começa a buscar mais de Deus para a sua vida, começa a buscar mais de Deus para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho. A Bíblia diz nos Salmos também que se o Senhor não edificar em casa, a nossa casa, em vão vigia aqueles que estão tentando construir. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, ficar que nem louco trabalhando de sol em sol, vai ser inútil. Coloque nesse começo de ano e para toda a sua vida, a sua confiança no Senhor. Coloque Ele como seu ajudador. Coloque Ele à frente das suas batalhas, dos problemas que você tem enfrentado na sua vida. Comece o ano não com o pé direito. Comece o ano com a confiança certa, na pessoa certa. Não confie em homens, irmãos. Eu não quero aqui frustrar ninguém, mas o homem falha. O homem promete e muitas vezes ele não cumpre o que promete. O homem, ele faz planos, ele faz projetos, mas muitas vezes ele não consegue concluir aquilo que ele faz ou aquilo que ele fala. Mas eu quero dizer que nenhuma palavra do Senhor é frustrada. Nenhum dos planos de Deus são frustrados para a minha vida e para a sua vida. Mas nós temos que colocar a nossa vida diante desse ajudador. Nós temos que começar o nosso dia, não confiando em nós mesmos, mas dizendo: Senhor, que pela Tua graça eu possa enfrentar esse dia. Abre as portas, desbarata ou engana os meus inimigos. Irmãos, se nós fôssemos, enxergar as coisas com os olhos de Deus, a gente ia ver a batalha que acontece sem os nossos olhos ver diariamente. Se eu estou de pé e se você está de pé, é porque Deus tem sido nosso ajudador. Porque nós não temos força para vencer todo o mal. Nós não temos força. Por isso que Paulo fala que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que você coloque a sua confiança nesse seu ajudador. Davi fala também que o Senhor é quem sustenta a vida dele. É válido lembrar, irmãos, que Davi ele estava vivendo como fugitivo. É válido lembrar isso. Sabe por quê? Porque Davi, ele não tinha a quem recorrer. Davi, por muito tempo, ele viveu numa caverna chamada Caverna de Adulão, que era onde ficavam os bandidos, os homicidas, assassinos, estavam tudo ali, nessa caverna, loucos, que depois futuramente tornou guerreiros dele, esses homens. Davi ele estava fugindo em cavernas, ele não sabia se ele ia acordar vivo ou não, se Saul iria matar ele ou não. Por diversas vezes ele teve que fugir, por diversas vezes ele teve que se esconder. Só que Davi ele fala algo interessante aqui, que ele diz que é o Senhor quem sustenta a vida dele. Isso me ensina, irmãos, que a gente só vai dar valor, ou só vai colocar o nosso sustento nas mãos do Senhor, quando Ele for a nossa única solução, ou a nossa única esperança. Essa canção que vocês cantaram, a última, pena que não deu para a gente ler inteira, né? Mas muitas vezes o Senhor nos leva aos desertos da vida, para falar: filho, sou eu que te sustento.
Irmãos, piloto experiente, tanto de avião quanto de barco, como de carro, ele é formado nas dificuldades e não em mar tranquilo. Cristão maduro é formado diante de grandes batalhas na vida. Não pense você que vida cristã é uma colônia de férias, não é. A gente vê, a Ana agora, amanhã ela vai fazer uma outra cirurgia nos olhos. Ela fez uma primeira das cataratas com 42 anos de idade, 43. Aí ela não está enxergando direito, amanhã ela vai de novo operar. A gente vê o pastor Zé Roberto, com todo respeito aqui, pastor, mas quantas coisas o senhor passou o ano passado? Junto com a Sônia, com a dona Hilda, com a Dani, e tantos outros irmãos aqui. Não é coluna de férias. Só que uma coisa nós temos aprendido, que é Deus quem nos sustenta. É Ele quem nos faz andar, é Ele quem nos faz enxergar, é Ele quem nos faz caminhar a cada dia, é Ele quem nos sustenta, que nos levanta quando nós caímos. É Ele quem dá sabedoria, é Ele quem dá força, é Ele quem dá inteligência, é Ele quem dá saúde para você ganhar o seu dinheiro e trazer o sustento para dentro da sua casa. Se você estiver passando por desertos da vida, não reclame. Busque o Senhor, busque o sustento que vem dEle. Eu gosto da expressão que Moisés usa, ou Deus, através de Moisés, que ele fala assim, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por quê? Se é o pão que nos sustenta, se é o pão que nos deixa de pé, sabe o que ele está querendo dizer? Que atrás do pão físico, nós precisamos do sustento espiritual. Jesus, por 33 anos, ele caminhou aqui nessa terra, e ele passou por grandes aflições. A pior delas foi a crucificação, mas ele não desanimou em nenhum momento. Ele esteve firme no seu propósito. Ficou abatido, ficou aflito, mas ele não parou. Ele sabia que o sustento da vida dele vinha do alto. Era ajuda que vinha do alto, que sustentava, que fortalecia, que dava força para que ele pudesse continuar caminhando. Eu gostaria que você abrisse agora em Salmos, de número 20, por favor. Quem escreveu também os Salmos 20 foi o próprio Davi. Ele diz, no 54, que Deus é o ajudador, é Ele quem sustenta a vida. E no 20, olha a percepção que Davi tem, que nós precisamos também ter na nossa vida. Versículo 7 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Interessante, Parece que vocês cantaram uma música que fala isso também, O Senhor dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Sabe o que Davi está falando aqui, que é uma oração em favor do rei? O restante dos povos confiam nos seus carros e nos seus cavalos. Aí você deve estar pensando, pastor, nunca coloquei a minha confiança no carro nem no cavalo. É claro, ainda bem, porque você está vivendo no século 21, você não está vivendo no século de Davi. Mas muitos de nós colocamos a confiança, não em carro e em cavalo, mas nós colocamos a confiança em coisas que não é para colocarmos a confiança. Eu já citei uma delas aqui. Vou falar uma delas, colocar confiança no governo. E agora vai vir o fim. Se vier o fim, camarada, meu irmão, minha irmã, você vai ter que enfrentar, você querendo ou não, do mesmo jeito. Se vier período difícil, por mais que eu não queira,
Ei, chegou. Por mais que eu não queira e você também não, se o período difícil vier, você vai ter que enfrentar do mesmo jeito. Agora você pode enfrentar de duas maneiras. A primeira delas é amargurado, tribulado, revoltado, murmurador, desanimado. Ou você pode participar de uma outra forma da crise. Confiando em quem? No Senhor. Colocando a sua fé somente no Senhor. Pode deixar, viu, Nani? Eu termino com esse aqui. Pode ficar tranquilo. É a escolha que você tem que fazer. Eu não posso fazer essa escolha por você. E eu imagino que, como eu e algumas pessoas aqui que me ouvem aqui na igreja e até pelo YouTube, estão angustiados pelo novo governo. Mas nós colocaremos a confiança no atual governo ou colocaremos a confiança no governo de Cristo sobre as nossas vidas? Irmãos, o que eu estou pregando não é só para você, é para mim, que vejo notícia como você vê, não mais pela televisão. Vou dar um conselho para você: não fica vendo notícia pela televisão, não fique vendo, senão você vai ficar louco. Porque a televisão no Brasil é uma das maiores manipuladoras da nossa mente. É o caos. A maior rede que tem, que é a Rede Globo, ela está agora com o Big Brother que vai começar, e tem um monte de gente que vai na onda do Big Brother e o fogo pegando em Brasília. Mas eu quero que você tire, eu vou confiar. Não, eu vou confiar em Deus. Irmãos, pessoas igual a mim, a você que confiam em Jesus, que moram em outros países, e muitos deles no Oriente Médio, não têm liberdade de culto há anos. E eu vou ainda um pouquinho mais baixo: nunca tiveram e nunca terão liberdade de culto. E nem por isso eles deixam de buscar o sustento, a confiança no Senhor. Então, primeira coisa, tire o seu foco, tire a sua confiança em governo, tire a sua confiança no trabalho. Quando eu falo trabalho, é aquele que faz você ficar de pé todos os dias, né? Que faz você levantar, acordar, escovar os dentes e ir para trabalhar. Não, agora o meu sustento eu vou, e se eu tiver esse dinheiro aqui, se eu guardar ali, vai dar tudo certo. Irmãos, dá certo porque Deus é o nosso Senhor. É por isso que dá certo. Porque, vamos pôr a verdade, né? A Bíblia fala que enganoso, Jeremias 17, 9 diz isso: enganoso é o coração do homem. Americanas.com ou Americanas, a loja física, como que ela era na Bolsa de Valores? Estava lá, sempre lá no alto, descia um pouco, alto. Essa semana agora, ela 20 bilhões. Ela perdeu, da noite para o dia. E se você tivesse lá 1 milhão de ações lá? Agora minha vida acabou. Porque a sua confiança estava onde? Nesse recurso que você tinha. Eu não estou dizendo que você não precisa fazer um pezinho de meia, não estou dizendo isso, tá? Seja inteligente, deixe guardado um valor, pode fazer isso, não tem problema não. Vou deixar uma gordurinha aqui, uma reserva, porque se vier um tempo mau, eu vou ter um pouquinho. Lembra de José? Sonho Deus deu a Faraó, José interpretou o sonho e falou assim: camarada, fique atento, porque sobre a terra vai vir 7 anos de fartura. O povo vai se esbaldar com 7 anos, mas fica tranquilo, que depois vai vir mais 7 anos de extrema fome, pobreza, miséria sobre a terra. Pergunta a você: José passou fome? Não. Mas ele não ficou no tempo também de fome, 7 anos? Sim. E o que fez ele prosperar nesse tempo? A confiança na palavra que Deus havia dado a ele. Ele fez a reserva, e ele depois queimou aquela reserva durante 7 anos, e não faltou o alimento para ele. Só quero dizer uma coisa: não coloque a confiança na reserva, coloque a confiança em Deus. Amém? Coloque a confiança em Deus. Aprenda, estuda, e é bom. Nós estamos numa era, né, da informação.
você pode investir sem problema algum. Eu não estou falando para você viver alienado, não. Vai atrás. Houve pessoas, tem muita gente inteligente, sabe, ensinando como administrar recursos financeiros. Ouça, mas não coloque a confiança nisso. Coloque a confiança no Senhor, porque é Ele que te sustenta. Tá? Então, o que Davi está falando é isso, ó. Os outros povos confiam na força bélica, que era carros, cavalos, os seus os soldados ali que lutavam, eles confiam nisso, mas nós não confiamos. E olha, gente, que eu estou informando a vocês, ou li esse salmo de um homem chamado Davi. Se você estudar um pouquinho só da vida de Davi, você vai ver que ele foi o maior guerreiro do Antigo Testamento. Um dos maiores. Um dos maiores. Quando ele foi pedir a Deus para construir o templo, Deus falou: Davi, eu não vou deixar, porque sua mão é muito cheia de sangue. Sabe o que isso quer dizer, gente? Que Davi era um soldado e tanto. Ele matava mesmo. Era um baita soldado de guerra. Mas ele está dizendo: eu não confio em carro nem em cavalo. Eu confio no Senhor. Imagine Davi, gente, novinho. Ele foi enfrentar Golias, novo. Ele era jovem quando ele foi enfrentar Golias. Quando ele chega lá no arraial do povo de Israel, e ele vê que Golias está afrontando, ele chega lá para a turma dos guerreiros ali de Israel e fala: pô, vocês vão deixar esse homem afrontar? Quem ele pensa que ele é para afrontar? O Senhor dos Exércitos. E esse menininho, esse jovem, vai até o rei Saul, que era rei naquela época, e fala: ó, eu vou matar esse cara, eu vou guerrear com esse cara aí, que é Golias. E aí diz que Saul falou assim: meu filho, você não tem experiência nenhuma de guerra, você vai morrer na primeira. Pra você ter uma ideia, Golias, ele tinha um escudeiro só para segurar o escudo dele, gente. Antes de matar ele, tinha que passar pelo escudeiro dele. E ele falou: então vai pelo menos com a minha roupa. Ele pôs a roupa e falou: não, isso aqui não é para mim não. Eu já matei um leão e eu já matei um urso, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai. E diz que esse menino, esse jovem, ele foi até Golias e matou com uma pedra só um gigante de mais de 3 metros de altura. Uma pedra. Aí você fala: Davi era bom de mira, hein? Não. Davi tinha confiança na pessoa certa. É lógico que ele tinha uma boa mira, mas quem encravou aquela pedra na testa do gigante não foi Davi, foi o próprio Deus que colocou. E Davi era tão confiante no Senhor, que ele atribui a vitória a Deus. Não só essa, mas tantas outras que ele teve na sua vida. Não confie no carro, não confie no cavalo, confie no Senhor. Comece o ano confiando em Deus. Irmãos, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Amanhã eu sei, e eu não preciso ser profeta para saber, amanhã você vai ter, ou algumas pessoas vão ter grandes desafios para enfrentar. Grandes. Contas para pagar, boletos para pagar, IPVAs, IPTUs, material escolar, e a gente vai colocando dinheiro em cima de dinheiro para pagar tudo que a gente tem que pagar. Mas você fala: Senhor, eu quero colocar minha confiança em Ti. Faz render o salário que o Senhor tem me dado. Faz prosperar aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Faça isso. Quando for almoçar, Senhor, obrigado por esse alimento, que não falte na minha mesa e que tenha ainda abundância para socorrer outras mesas através daquilo que o Senhor tem dado a mim. Justiça social. Comece diferente, começa
o ano diferente, fazendo escolhas diferentes na sua vida. Davi fala: o Senhor dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Davi, ele sabia que Deus respondia quando ele clamava. Talvez não responde na sua hora, mas ele responde na hora dele. E a hora dele é perfeita. O relógio de Deus é perfeito. O relógio dele funciona, que é uma beleza. É o Kairos, é o tempo de Deus, não é o tempo meu e não é o tempo seu. Vamos agora comigo, eu vou terminar aqui a mensagem. Vamos para Jeremias 17, que eu falei bastante dele. E eu quero terminar lendo 2 versículos apenas. Eu já falei que aquele que não confia no Senhor, né, ele se faz maldito. E no versículo 7 de Jeremias 17 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você é bendito, você é abençoado, você é bem-aventurado quando você coloca a sua confiança no Senhor. Você pode até passar por adversidades, você vai passar, mas isso não quer dizer que você não é abençoado. Até nas perdas, nas derrotas, nas dificuldades que nós enfrentamos na vida, nós somos abençoados pelo Senhor. Você é bendito do Senhor. Quando você coloca a sua confiança nele, você se torna uma pessoa bendita. Você se torna bendita também quando a sua esperança é quem? É o Senhor. A esperança nossa, ou deve ser, né? A esperança nossa, o Senhor. O que é esperança? Espera por alguma coisa. Eu espero por quem? Ou por quê? Por que você está esperando? Ou por quem você está esperando? Eu estou esperando no Senhor. E quando eu espero no Senhor não faço nada? Claro que não, camarada. Eu espero no Senhor, mas eu continuo caminhando. Eu continuo dependendo dEle. Eu vou trabalhar amanhã. Não, o pastor falou que eu tenho que esperar em Deus, agora ficar em casa esperando. Não. Se Ele mandar você ficar em casa, sim, mas do contrário, vai lá para o trabalho. Vai lá picar o cartão, passar a facial, o dedão, faz o que você quiser, mas vai. Mas espera nele. Senhor, eu sei que dias melhores virão, mas eu espero no Senhor que esses dias melhores virão. E eles virão, amém? Os dias melhores virão. Assim como os dias ruins passam, ou melhor, os dias bons passam, os ruins também passam. Os dias bons vêm também. O sol volta a brilhar, né? Por mais que estejamos enfrentando um período de chuvas, por trás das nuvens existe sempre um sol brilhando. Alguém já andou em dia de chuva em avião? Já teve oportunidade? É legal, não é? Porque aqui embaixo, o trem está vindo água, raio, trovão, tempestade. Você passou daquela camada, talvez esse primeiro céu, você vai para cima das nuvens, você vai ver que tem o quê? O solzinho brilhando. Porque o sol sempre brilha. Nem que seja por trás das nuvens, mas ele continua brilhando. Deus é fiel. Versículo 8 diz: porque ele quem? O homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse é ele. Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Esse mesmo versículo está lá no Salmo também, 1, versículo 3, fala a mesma coisa. Sabe o que eu aprendo com esse último versículo aqui? Que o salmista, ele fala, Davi fala, e agora Jeremias fala a mesma coisa.
que quando eu coloco a minha confiança no Senhor, a minha esperança nele, eu vou ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. O que isso quer dizer? Que uma árvore que está perto de um rio, ela vai buscar a água, né, os nutrientes da água que está ali jorrando no rio. Ela vai buscar. E é muito interessante, né, que quando você passa por um rio, ou quando você vai acampar em algum lugar que tenha rio ou um lago perto, você vai ver que a maioria, não vou falar que todas, mas a maioria das árvores que vivem ali, elas vivem com as suas folhas verdes. E quando vem o tempo da sequidão, elas vão continuar verdes. Porque o alimento dela não está vindo de cima, o alimento dela está vindo da onde? Da terra, está vindo de baixo. Os nutrientes estão vindo da terra, está vindo da água que está próxima a ela. É isso que o Senhor está falando para nós. Que se eu coloco a minha confiança nele, a minha esperança nele, eu vou ser nutrido, eu vou ser alimentado, eu vou ser abençoado em toda e qualquer circunstâncias que eu enfrento na minha vida. Todas. Paulo fala isso, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E o tempo de sequidão? Também. E o tempo de luta? Também. E os desertos? Também. Nesse período, a palavra fala que a folha vai ficar verde, né? No ano da sequidão, não se perturba, e também acontece uma coisa, ela não deixa de dar frutos. Pastor, o ano que enfrentou, ele não deixou de vir no culto, ele não deixou de buscar Deus, ele não deixou de pregar, ele não deixou de dar a palavra, de orar pelas pessoas, porque ele estava passando por um momento difícil. Porque no ano da sequidão, eu estou ali, sendo alimentado, nutrido pelo Senhor, e eu dou fruto. Sabe por que eu dou fruto, gente? Não é por mim mesmo. Eu dou fruto porque é o Senhor quem tem me capacitado para dar frutos. Quantas vezes eu vim ministrar aqui, e talvez outros irmãos e irmãs também, passando por lutas difíceis, mas a gente não para de dar fruto, porque nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Está pegando fogo à nossa volta, as situações estão adversas, mas eu estou ali, perto dessa fonte que jorra vida, constantemente para mim e para você. Então, se você está passando por luta, coloque a sua confiança, a sua esperança no Senhor, e mantenha-se firme. Não pare de buscar Deus. Não seja aquele cristão que por qualquer ventinho já balança e vai para outro lugar. Não, eu sei em quem eu tenho crido. É que nem casamento, irmãos. Casamento tem as coisas boas, mas casamento também tem coisas difíceis de se enfrentar. E nós precisamos falar: Senhor, que no tempo difícil o Senhor me dê graça para suportar as aflições. Que seja assim a sua vida, principalmente com Deus. Não largue o Senhor por nada. Não largue a presença dEle por nada. Davi fala: mais vale um dia só, nos teus átrios. E quando eu falo átrios, não estou falando de igreja não, viu gente? Também igreja, mas principalmente na presença de Deus. Mais vale um dia na presença dEle do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Busque isso do Senhor esse ano para a sua vida. Esse é o meu desejo como pastor, como Fernando, como ser humano. Buscar mais, confiar mais, descansar mais em Deus. Talvez, a gente não sabe, mas talvez a gente enfrente mesmo um período difícil, mais difícil ainda, né? Mas vamos colocar nossa confiança em Deus. Vamos colocar a nossa esperança em Deus. Vamos crer. E crer em Deus
É fácil quando as coisas estão indo bem. Nós temos que crer quando a coisa aperta, quando a perseguição bate, e talvez possa bater ainda esse ano. Vamos confiar no Senhor. A perseguição não vai parar a igreja. O governo não vai parar a igreja. A pandemia não parou e não vai parar. Como cantamos aqui, os leões não pararam. Cruz, pessoas foram crucificadas, não parou a igreja. Perseguição ferrenha, não para a igreja. Tem pessoas no Oriente Médio que falam: eu me converti a Jesus. O pai fala: a partir de hoje você não é mais meu filho. Já assina um documento, já sai fora de tudo, você não tem mais nada, não tem parte nenhuma minha. Você não é mais meu filho. Mas a igreja não para. A igreja continua brotando, a igreja continua prevalecendo. Porque a igreja não é minha, a igreja não é sua. A igreja é de Cristo. Coloque a sua confiança nele. Enfrente o que tiver que enfrentar. E não fique sozinho, tá? Esse é um conselho meu. Não fique sozinho. Busque ajuda de pessoas à sua volta. Não fique sozinho. Eu vou dar conta. Não dá. Você vai afundar. Busque ajuda. Busque ajuda na igreja, busque ajuda, às vezes é de saúde, busque ajuda em médico, busque ajuda. Uma presa sozinha é uma presa fácil para ser devorada, e a palavra fala que o nosso adversário, Satanás, ele anda ao nosso derredor, tentando tragar. Sabe o que é tragar? É sugar a minha vida e a sua. Então busque pessoas para orar com você, para jejuar com você, para lutar com você. Mas lembre-se, a nossa confiança primeira tem que estar no Senhor. Vamos ficar em pé? Acho que a gente podia cantar de novo aquela música, vamos? Bora? Acho que é mais animada, né? Já vamos voltar animado. Mas primeiro, antes da gente cantar essa música, eu quero orar por você. Talvez nem tudo está sendo riso na sua família, na sua casa, diante de alguns problemas que você tem enfrentado na vida. E eu sei que tem pessoas aqui que não estão passando por um momento confortável. Desconforto na família, no casamento, financeiro. Tantas são as pressões à nossa volta, gente. São várias. Se eu fosse abrir o microfone aqui para vocês falarem, todo mundo vai ter uma luta. Ou uma enfermidade, ou alguém da família que está padecendo em alguma coisa, alguém que morreu próximo a você, enfim, as lutas são diversas. Mas eu quero que você hoje fizesse esse exercício, ou colocasse, melhor dizendo, a sua confiança no Senhor. Colocar é falar: Deus, eu não quero mais lutar com os meus recursos, eu não quero mais fazer do meu jeito, eu não quero ficar dando braçada, nadando da minha forma. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Um dia Moisés, liderando o povo, o Senhor falou assim: vocês vão lá para a terra então que eu prometi. Mas tem uma coisa, Moisés, eu não vou no meio de vocês. Eu vou mandar um anjo no meu lugar. E Moisés, sabe o que ele falou? Em outras palavras, tá? Ele disse: a terra pode manar leite, pode manar mel, pode fazer o que for. Se a tua presença não for comigo, não me tire do lugar onde eu estou. Não é o lugar, é com quem você está. Tem gente que passa, desculpa aqui a expressão, mas passa um inferno na vida, no sentido de luta. Tem pessoas que sofrem mais do que as outras, e eu tenho certeza disso, mas que passam pelo inferno e faz um céu. E às vezes tem gente que não tem problema grande nenhum, mas torna a vida dele um inferno, porque não é o lugar em quem você tem colocado a sua confiança. Sabe o que isso quer dizer? A gente fala que vai encerrar e nunca encerra, né? Isso quer dizer que não é o lugar
Você vai voltar para sua casa, talvez o problema vai estar igualzinho, do jeito que você deixou lá. Mas o que tem que mudar é aonde? É aqui, ó, é na mente. O lugar está igual, mas a minha confiança está no Senhor. As pessoas não mudaram a minha volta. E como a Cássia diz, que é minha ex-psicóloga, agora eu me separei dela. Brincadeira, mas ela dizia isso. As pessoas não mudam, é nós que temos que mudar. Então mude você. Mude você. Senhor, eu vou começar agora a colocar confiança em Ti. Eu vou mudar. Eu vou mudar. A mudança do outro não pertence a você. É Deus quem faz a mudança no outro. Quem muda os ambientes, quem muda as circunstâncias não sou eu e não é você. É Deus que pode fazer isso. Então coloque a sua confiança nele. Ainda que as circunstâncias não mudem, coloque a sua confiança em Deus. Lembra que Abacuque disse? Pode faltar gado nos currais, ovelhas, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que esteja um caos, eu todavia farei o quê? Me alegro e me regozijo no Senhor. Que palavra para nós, hein, irmãos? Ainda que nada mude, o governo vá de mal a pior, as coisas começam a piorar, todavia eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu coloco a minha confiança nele, a minha esperança nele. Ele vai mudar. Eu não sei como, porque eu não sou Deus, mas Deus não conhece a palavra impossível. Ele fez uma senhorinha estéril ser mãe de filhos e de uma grande nação, uma mulher chamada Sara. Amém? Feche os seus olhos. Pai, sobre a Tua palavra eu quero profetizar. Sobre a Tua palavra, ó Deus, eu quero declarar a Tua bênção à Tua igreja. Eu quero, ó Deus, pedir para que o Senhor mude isso na nossa mente, no nosso coração. Eu não consigo entrar na mente das pessoas, mas eu sei que o Teu Espírito Santo pode fazer isso. Que a nossa confiança seja colocada em Ti, que a nossa esperança seja colocada no Senhor, que possamos buscar ajuda do alto, Senhor, que possamos olhar como o salmista diz: eu olho para os montes ou para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, aquele que do nada fez tudo, aquele que formou o homem com um montoado de barro e soprou fôlego de vida, aquele quem nós lemos aqui no Salmo 139, que de uma maneira assombrosa nos formou no ventre da nossa mãe. Ele fez o osso, a pele, a carne, os músculos, as veias, o sangue, o nosso DNA, nossa genética, tudo foi o Senhor quem fez. Nós não éramos nada, e o Senhor nos trouxe até essa terra, Senhor. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus criador e sustentador de todo o universo. Ah, Deus, nada foge do controle das Tuas mãos. Nada, Senhor, nada. Nenhuma vírgula, nada, nenhuma folha de uma árvore, nada foge do controle das Tuas mãos. O universo, os planetas, as constelações, estrelas, o mar, nada, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor mediu o mar na concha das Suas mãos. Grandioso o Senhor é, poderoso o Senhor é. Senhor, tira todo o medo, tira toda a incerteza, insegurança dos nossos corações, e que os nossos olhos sejam fixados e colocados somente no Senhor, Pai. Mesmo que as circunstâncias não mudem,
nós confiaremos no Senhor, porque nós não vivemos por circunstâncias, nós vivemos por fé, e fé somente na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor nessa noite com essa canção. Vamos lá? Estamos de perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós vemos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare isso. Você não caminha pelo que vê, Pelo que que vemos, nos move, Senhor, o que nos move é o que nós cremos. é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé. Nós estamos de pé, Senhor.
tua igreja essa noite, Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você não caminha. Você não caminha por suas vistas, nós caminhamos pela nossa fé. É pela fé. Você está de pé, não é pela sua força, é pela fé em Cristo Jesus. Saia com essa palavra, não só deixando ela queimar hoje, mas durante a semana, durante a sua vida. Confie no Senhor, coloque a sua confiança nele, amém? E nada vai parar, irmãos. A minha vida é a sua, nem perseguição, nada. Não parou até hoje o cristianismo, não vai parar, porque Cristo é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor das nossas vidas, amém? Nós vamos orar pelos pedidos de oração das pessoas que colocaram aqui no YouTube, e por você também. Erga suas mãos. Pai, obrigado por essa noite abençoada, por esse culto, pela Tua palavra, pelos louvores. Obrigado, Pai, por cada pessoa que aqui está, por aqueles que estão em casa, participando também online desse culto. Eu peço uma bênção a cada um deles essa noite. Aqueles que deixaram aqui seus pedidos de oração no chat aqui do YouTube, abençoa, Pai, socorre ao necessitado, ao aflito, e que nenhuma obra do mal prevaleça contra essas pessoas, contra essas vidas e contra essas famílias, Pai. E aos que estão aqui também na igreja, Pai, envia a Tua provisão, envia a Tua bênção, Pai, e que o amor do Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, o Filho, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, hoje, para todos sempre, amém. Deus abençoe, não vá embora aí sem abraçar quem está ao seu lado. Deus abençoe os que estão no YouTube também. Uma ótima semana para todos, em nome de Jesus.